escolho. E a pergunta hoje é: por que o dinheiro entra, mas ele escapa por entre os dedos como se fosse água? Você já sentiu que isso já aconteceu com você algumas vezes? Ou que acontece ainda até hoje? Essa dinâmica é uma dinâmica muito comum que acontece nas nossas vidas. Mas antes de nós entrarmos aqui no conteúdo de fato, eu preparei um conteúdo extraordinário para você. Eu vou pedir uma coisa: curta esse vídeo, inscreva-se aqui no canal e compartilhe também com mais 3 pessoas, tá? Compartilhe esse conteúdo para que esse conteúdo possa atingir o maior número de pessoas, para que as pessoas possam tomar a consciência acerca dessa dinâmica do dinheiro, né? Dinheiro é algo que todos nós precisamos, dinheiro é uma energia. Nós vemos vários conteúdos na internet falando acerca do dinheiro, mas o conteúdo que eu vou trazer para você aqui hoje acerca do dinheiro é um olhar sistêmico. Um olhar sistêmico não somente para o viés comportamental acerca do dinheiro, mas um olhar sistêmico acerca de uma dinâmica mais profunda em que nós carregamos no nosso inconsciente acerca dessa energia do dinheiro, né? Geralmente, quando nós olhamos ou pensamos no dinheiro, nós rapidamente conectamos a matéria, a algo material, como se o dinheiro fosse, digamos, aquela espécie, aquela nota de papel. Só que o dinheiro ele é muito mais profundo do que isso, e quando nós vamos mergulhar na dinâmica sistêmica, nós vamos ver que o dinheiro ele é a energia da vida, ele é por onde a vida flui, né? E aí, até mesmo trazendo esse olhar sistêmico, eu vou trazer aqui para você o que o dinheiro está correlacionado com relação à mãe, que é justamente o que nós trazemos dentro do viés sistêmico, dentro da visão sistêmica da vida, né? Algumas pessoas confundem, tem muito conteúdo na internet falando: o dinheiro é a mãe, o dinheiro é o pai, o dinheiro tem a ver com relacionamento com o pai, e na maioria das vezes esses conteúdos eles são confusos, eles acabam nos confundindo ainda mais. Porque as pessoas falam assim: Johnny, mas eu achava que o dinheiro estava correlacionado ao pai, porque o pai é o provedor, então estava correlacionado a essa energia masculina. Não. Todas as vezes em que nós pensamos num olhar sistêmico com um pensamento exato, né, como se algo fosse determinante, nós estamos trazendo aí um pensamento cartesiano, que é um pensamento mecanicista. E o objetivo da constelação é justamente trabalhar uma expansão de consciência para que você tenha um olhar sistêmico. E uma das bases também que nós trabalhamos no que nós fazemos dentro deste trabalho é justamente a observação fenomenológica. Então, o que eu vou trazer para você aqui é com base nessa experimentação fenomenológica, com base em diversas constelações que Bert Helling fez, que ele traz nos seus livros, que eu também fiz já várias, inúmeras, dentro lá do consultório, várias vivências onde as pessoas trabalharam esses temas. Eu também já trabalhei várias vezes esses temas, esse tema correlacionado ao dinheiro na minha vida, e até hoje vão vindo muitos insights quando eu penso nessa observação. Bom, há pessoas que passam a vida inteira tentando fazer dinheiro, buscando sucesso, buscando abundância, estabilidade, e mesmo com toda uma busca dedicada, o que acontece? Ela simplesmente não consegue chegar a esse lugar. Então, quando nós vamos refletir acerca disso, nós vamos ver que essa busca ela tem raízes profundas, ela não está somente correlacionada à sua história pessoal, mas muitas vezes em um campo mais amplo, que atravessa às vezes até mesmo gerações, né? E uma das coisas que nós podemos ver, existe algo dentro da sistêmica que nós chamamos de lealdade invisível ou lealdade ao amor infantil, né? E o que é esse amor infantil? Antes de eu entrar nessa dinâmica com você, eu preciso te explicar o que é o amor infantil, porque muitas pessoas também confundem e acham assim: porque quando eu era criança lá, eu tinha crenças de escassez, a minha família não tinha isso, e é por isso que eu tenho dificuldades. E aí elas vão usando essas justificativas como uma muleta e acabam não conseguindo ter mudanças de fato, né? Porque às vezes não compreende o que é esse amor infantil.
Então, esse amor infantil, ele é um amor silencioso, ele é um amor cego. Bert Hellinger até usa esse termo amor cego, né? Ele nasce do vínculo com a mãe e ele permanece operando a vida toda na nossa mente, né? Mesmo quando nós já somos adultos, conscientes, autônomos, esse amor infantil, que é podemos dizer até mesmo assim, um inconsciente, ele acaba dirigindo a nossa vida, né? Tem até uma frase que Jung fala muito, né? Até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida. E aí o que acontece? É como se uma parte de nós estivesse congelado no tempo, né? Ainda tentando receber o que não foi dado. E aí isso acaba trazendo várias consequências na vida das pessoas, nas nossas vidas, né? Por exemplo, a dificuldade de cobrar pelo trabalho, a culpa de receber dinheiro, gastar tudo rapidamente, o medo de crescer e ser visto, entendeu? Então, esse amor infantil é a forma como a criança ama os seus pais, né? E como que a criança ama os pais? A criança ela não tem julgamento, então ela ama com intensidade total, sem julgamento, sem discernimento. Se o pai é bom, se o pai é ruim, se a mãe é boa, se a mãe é ruim. Ela ama com todo o seu ser. A criança ela traz isso dentro dela. No entanto que Jesus disse, né, que nós precisamos ter um coração de criança para adentrar no reino dos céus. Porque a criança ela ama com o ser. Só que ela ama para sobreviver também e para pertencer ao círculo, né? Ela tem essa necessidade e por isso muitas das vezes que a criança ela assume dores, culpas e responsabilidades que não são delas, né? Então esse amor ele é carregado, né, por uma parte da nossa mente que não é racional, não é consciente, mas sim emocional, é primitiva, né? E esse amor ele é um conjunto de memórias, de experiências, de lealdades registradas lá no inconsciente. E aí eu vou precisar entrar com você aqui, trazendo até mesmo um olhar da neurociência, né? Porque eu, enquanto terapeuta sistêmico, não trabalho somente com a constelação familiar, trabalho com outras ferramentas também. E a neurociência é uma ótima ferramenta que nos ajuda a compreender muitas das coisas, né? Muitos comportamentos. Inclusive a neurociência diz o quê? Que 90 a 95% dos nossos comportamentos diários, eles são automáticos, eles são moldados por padrões formados até os nossos 7 anos de idade. E esses padrões, o que vai acontecendo, né? Eles vão criando vícios emocionais e o corpo repete, entendeu? Então, mesmo quando a tua mente ela deseja uma coisa, o teu corpo ele já está condicionado a isso, entendeu? Tem até um autor que eu gosto muito, que eu sempre indico, que é o Joe Dispenza, né? Que ele fala que o corpo se torna a mente se torna o corpo. Então, o que acontece? É como se houvesse uma simbiose, uma coisa só, o corpo e a mente e o corpo, né? Então, por mais que você diga com clareza, por exemplo, eu quero prosperar, eu quero ter dinheiro, eu quero ter tranquilidade financeira, o teu corpo ele já está viciado naquela memória, entendeu? Ele já está viciado naquilo, ele já está habituado à dor, à carência, ao medo, entendeu? Então, você vai acabar atraindo padrões que sustentem esse padrão antigo e recriando situações, entendeu? Como que eu faço isso, Johnny? Por meio de comportamento. Se nós formos ver, por exemplo, a dificuldade de se relacionar com o dinheiro ou até mesmo de ter um padrão financeiro tranquilo, às vezes está onde? Está no comportamento, entendeu? A pessoa ela tem habilidades, ela tem conhecimentos, ela tem toda a possibilidade de ter uma vida financeira tranquila. E aí por que não tem? Porque aquilo está arraigado, né? A raiz daquilo está no comportamento. Só que aí entra um ponto que é muito interessante de nós trazermos aqui, que é o quê? Nós não somos a nossa mente, entendeu? Nós somos uma consciência. E aí é onde entra a constelação nesse ponto, porque quando nós trazemos isso, nós vemos que existe uma diferença em observar o padrão, entendeu? Então nós observamos o padrão, certo? E aí você, ao observar esse padrão, você vai identificar de onde que está vindo esse comportamento. Talvez pode estar vindo de onde? Vai estar vindo lá de uma lealdade. E aí entra até um ponto que eu vou trazer para vocês aqui, que é assim, né? O Bert Hellinger, ele fala que o primeiro movimento da vida é o movimento de tomar a mãe, né? E esse tomar a mãe,
Ele até compara o dinheiro como o leite materno, entendeu? E aí entra um ponto muito interessante, porque quando a gente compara o dinheiro ao leite materno, porque o leite é o que nos dá o sustento, é o que nos nutre. Na vida adulta, o que é que vai nos nutrir? Através do que? O dinheiro, mas não o dinheiro enquanto moeda, tá? Não estou falando aqui do dinheiro enquanto matéria, mas o dinheiro é essa energia que nos traz a provisão, entendeu? Então, aí é onde a gente entra nessa questão de comparar o dinheiro ao leite materno, entendeu? E aí uma coisa também que é muito interessante, eu até separei aqui um conteúdo para você, para a gente fazer uma reflexão mais profunda, né? Porque nesse campo simbólico, né, onde as constelações ela compara o dinheiro ao leite materno, porque ambos representam esse fluido da vida, esse fluxo da vida. O leite é o primeiro tomar, né? Então você toma da mãe aquilo que ela te oferece, sem retorno, entendeu? Esse é o fundamento da nossa capacidade de receber. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa ela tem dificuldades de receber porque talvez ela não recebeu o leite materno da mãe, ou esse movimento ele pode ter sido interrompido, entendeu? Ele pode ter sido interrompido. E dentro desse processo é muito interessante, porque a gente compreende muito dos nossos comportamentos em relação a essa energia do dinheiro por meio da nossa história logo quando nós nascemos. Mas uma coisa que é importante você compreender aqui, que eu já te falei, né? Esse fator não é determinante. Isso é uma tendência. Não quer dizer que todas as pessoas que passaram por isso vão ter problemas com o dinheiro, entendeu? O que eu estou trazendo para você aqui é uma reflexão mais profunda, porque talvez essa seja a tua questão, né? Então, quando esse fluxo, voltando lá ao raciocínio, quando esse fluxo ele é interrompido por uma separação precoce ou por desmame, às vezes aconteceu alguma coisa com essa mãe, né? Até mesmo no dia de ontem, por exemplo, eu constelei uma pessoa que ela só foi amamentada durante 2 meses. No 3º mês em diante, ela foi amamentada com mamadeira, então, ou seja, teve o amor interrompido. E, inclusive, uma das coisas que ela trouxe foi justamente a questão por que o dinheiro tem que ser tão difícil, por que tem que ser tão difícil eu prosperar na vida. Eu trabalho muito, eu me dedico muito, meu trabalho é muito bom, eu tenho reconhecimento, mas isso acaba sendo difícil, né? E aí veio essa informação no campo, ela trouxe essa informação que foi muito importante. Então, o que acontece? Quando o amor ele é interrompido, o teu corpo ele registra o quê? Uma memória de escassez, ou seja, não tem mais leite, entende? E essa escassez vira um padrão. E aí o dinheiro, então, ele pode ser inconscientemente associado ao quê? À ausência da mãe, entendeu? Ao não poder, ao não merecer, porque a criança, o bebê, ele não consegue identificar e compreender e interpretar o que está em volta, entendeu? Ele apenas registra o sentimento. Então, nesse estado, o que acontece? O corpo ele se torna viciado na química da falta, entendeu? O teu corpo ele se torna viciado à química da falta, entendeu? Então, o que acontece? A neurociência, é como diz a neurociência, né? O sistema nervoso ele aprende a operar em modos de sobrevivência. O teu cérebro ele aprendeu a operar isso, minha gente, não adianta, tá? A mente, ela é primitiva e a mente primitiva, ela domina os nossos comportamentos. Então, o objetivo do cérebro é justamente esse. Então, ele aprende a operar, o teu sistema nervoso, a operar em modos de sobrevivência. E aí, o que acontece? Ele vai rejeitar qualquer possibilidade de abundância. Por quê? Porque isso pode parecer algo estranho, perigoso ou até infiel, entendeu? Então, quando a gente faz uma constelação, quando nós colocamos isso num campo, a gente se abre a uma nova imagem interna, entendeu? Só que manter essa imagem, essa nova imagem interna, exige um cuidado, entendeu? Existe um cuidado amoroso, às vezes até diário de ressignificação, entendeu? Então, o que acontece? Esse movimento é um movimento do adulto. É o adulto ali, o eu observador, podemos dizer,
observando aquele padrão, entendeu? É o amor maduro que honra a mãe sem repetir essa dor, compreende? Então a gente não vai julgar essa mãe, a gente não vai, digamos assim, meio que ser fiel a esse amor infantil, e não que esse amor infantil ele também ele é algo ruim, porque ele é um amor do ser, né? Ele é um amor que ele ama de uma forma incondicional e de forma cega, só que esse amor, em alguns momentos da nossa vida, a gente acaba fazendo registros aonde há essa confusão, entendeu? E aí foi muito interessante que no dia de ontem, por exemplo, eu constelava uma pessoa que ela trouxe justamente essa queixa, né? Que ela não conseguia sentir o dinheiro e ela vinha assim até com certa frequência. Ela ganhava muito dinheiro, mas depois ela gastava tudo muito rápido e ela não sentia prosperidade, entendeu? E aí ao constelar a gente viu que, por exemplo, o que aconteceu? O dinheiro, o representante do dinheiro foi para trás dela. E automaticamente ela se prostrou no chão, como quem olhava para alguém que já tinha falecido. A representante da mãe entrou nesse momento e aí foi quando ela se prostrou completamente à mãe. Então, ou seja, inconscientemente, ela se via ali honrando, né, a mãe, estando naquele amor infantil. E o dinheiro estava vivo atrás dela, o representante. Ele falava, olha, eu estou aqui, eu quero ser visto. Quando ela vai fazendo esse movimento de enxergar e compreender, e é por isso que quando nós abrimos uma constelação, nós temos a possibilidade de fazer isso, né? Ou até mesmo que você não tenha possibilidade, você pode buscar algumas informações para compreender isso, né? Ela pôde perceber ali que ela estava sendo leal, entendeu? Sendo leal à mãe. Aí você me pergunta, Johnny, mas e a energia do pai? Foi até interessante que uma pessoa ontem me perguntou isso. O dinheiro não está ligado ao pai? Porque não é o pai que é o provedor? Não é o masculino que é o provedor? E sim, também está ligado ao pai. Só que o pai ele representa o mundo, um movimento para fora, né? A realização. E o acesso à força do pai, ela depende do vínculo com a mãe, entendeu? Então, se eu não me alinho a esse vínculo da mãe, dessa mãe que me deu a vida, automaticamente eu não vou fazer o movimento em direção ao pai, entendeu? Então, só pode tomar o pai quem plenamente tomou a mãe, porque é a mãe que dá essa liberação, entendeu? E aí a gente vai perceber que, claro, uma coisa está correlacionada à outra. Tem crenças que podem vir do meu pai? Sim. Tem crenças que podem vir da minha mãe? Sim. A gente vai observando isso, principalmente em relação ao comportamento, tá? Então, às vezes você vai se observar, por exemplo, eu observei já várias vezes um movimento de lealdade que eu tenho à minha mãe, que estava me impedindo de tomar o pai e assim ter um novo comportamento diante da vida, né? Isso são coisas, são forças que você vai equalizando ao longo do tempo, né? Que você vai equalizando. Então nós vemos que assim, a cura nessa relação com o dinheiro não está em rejeitar o passado, entendeu? Mas em observar o que houve lá atrás. E aí entra um ponto, minha gente, que eu vou trazer para vocês aqui, que eu até preparei, né? Um conteúdo aqui, inclusive se essa aula aqui atingir, né? Se nós atingirmos aqui 50 comentários, eu vou liberar um e-book falando sobre isso, né? Que eu estou preparando aqui. Então, um ponto que é importante a gente trazer aqui é que, assim, a história ela começa muito antes da sua primeira conta a pagar, entendeu? A história, essa dinâmica com o dinheiro começa muito antes. Não é somente sobre um comportamento cognitivo, entendeu? É sobre toda uma dinâmica que vem antes e que pode estar influenciando a tua vida. Porque lembra, o leite é o primeiro tomar da vida, entendeu? E quando o bebê ele recebe da mãe aquilo que ela dá, sem precisar merecer, sem precisar retribuir, né? Você se sente digno também dessa prosperidade, entendeu? Então, aí entra um ponto que, assim,
E Johnny, se esse leite não veio, se ele foi interrompido, se ele veio por pouco tempo, aí teve o quê? Um vínculo interrompido, entendeu? E aí entra o quê? Receber dói, entendeu? E se eu receber, eu vou estar traindo a pessoa que eu amo. Esse é o amor infantil, tá? O amor cego, entendeu? E essas dinâmicas são dinâmicas que estão na nossa mente, tá? Aonde o eu observador observa tudo isso, compreende? Ele observa tudo isso e automaticamente o que ele faz? Ele reescreve um novo padrão, entendeu? Então, quando nós falamos desse relacionamento da mãe, o dinheiro como leite, né, materno que nos nutre, é justamente essa compreensão, entendeu? Essa compreensão. Muitos padrões e muitas questões acontecem na nossa vida que nós não conseguimos mudar porque nós ainda estamos presos lá naquele amor infantil, entendeu? A nossa mente ainda está lá naquele lugar. Compreende? Na mente não existe passado, presente e futuro. E aí, às vezes, você pode fazer várias reprogramações mentais para, né, para abundância, para tudo mais, mas se você estiver conectado a esse amor infantil, que é esse amor da mente, esse amor cego, não vai ter efeito, entendeu? Então é basicamente isso, né, sobre essa dinâmica da mãe e o dinheiro, o relacionamento do dinheiro, né, sendo comparado com o leite materno, né? Espero que esse vídeo tenha te esclarecido, tenha, né, feito efeito na tua vida. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, tá? Deixa aqui também seu comentário. E se a gente atingir aqui esse número de 50 comentários, eu vou liberar esse e-book aqui para você, tá bom? Então fica aqui essa compreensão e se você tiver mais dúvidas acerca disso, você pode estar me mandando mensagem pelo WhatsApp, quiser saber mais sobre os atendimentos individuais de constelação, sobre as constelações em grupo, sobre as constelações empresariais, eu estou aqui à disposição, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus.